Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arthur e hoje a gente vai fazer um exercício sobre gráfico e limite de funções. Então, faça um esboço do gráfico e ache o limite indicado, ou os limites indicados nesse caso aqui, né? São 3. Se existirem, claro. E se não existirem, indique a razão disto. Indique a razão dela, do limite não existir, né? Então vamos lá. A gente tem aqui a função f de x igual a abrir colchetes. Isso significa o quê? Né? Que a gente vai definir a função por cada pedacinho, vamos definir ela pedacinho por pedacinho, né? alguns pedaços dela. Primeiro, ela vai ser igual a função constante igual a 2 quando x for menor do que 1, então vai ser uma função constante igual a 2 quando x é menor do que 1. Quando x é igual a 1, ela vai dar um valor que é menos 1. E quando x é maior do que 1, ela vai ser constante igual a menos 3, ok? Bom, depois disso, a gente quer calcular esses 3 limites aqui. O limite lateral direito, né, quando x tende a 1 pela direita, quando x tende, ou seja, por valores maiores do que 1, por isso esse maisinho aqui, quando x tende a 1 pela esquerda, ou seja, para valores menores do que 1, e depois o limite quando x tende a 1, né? Bom, então vamos lá. O gráfico da função mais ou menos é isso aqui, né? Veja, quando x é menor do que 1, ela é 2, então está aqui em cima, ó. Ela é constante igual a 2, ela é essa retinha aqui que continua a de infinito, né? Depois, mas ó, está estritamente menor do que 1, então boquinha aberta aqui, ó, beleza? Bolinha aberta aqui, tá bom? Depois, para x igual a 1, bom, 1 ela tem que dar menos 1, então o pontinho dela tá aqui, ó, no menos 1, tá vendo? Beleza. E depois, para x maior do que 1, ela vale menos 3, então aqui embaixo, ó, menos 3. Né? Então ela vai continua. Quanto que dá x, quanto que dá f de 2? Dá menos 3. F de 4, menos 3. E assim por diante. Quanto dá f de 0? 2. Quanto dá f de menos 1? 2. Tudo menor do que 1 tem que dar 2. Tudo maior do que 1 tem que dar 3. E em 1 especificamente dá menos 1. Então tá aqui o gráfico da função, certo? Olhando para o gráfico, a gente já tem umas ideias de limite, né? Veja, quando você vai se aproximando de 1 vamos fazer o primeiro, né, pela direita. Quando você vai se aproximando de 1 por valores positivos, o 2, por exemplo, 2 deu menos 3. Tá, e aí quando você faz 1,5, dá menos 3. 1,25, menos 3. 1,125, menos 3. 1,01, 1,001, aqui, ó, cada vez você vai se aproximando do menos 3. Ok? Bom, e aí a gente já tem a primeira resposta, né? Quando o limite de x tendendo a 1 pela direita, por valores maiores do que 1, veja, está sempre aqui embaixo. Para valores maiores do que 1, é como se a função só enxergasse, esse limite aqui, ó, só enxergasse esse pedaço. Quanto que a função quer dar aqui? Ó? Qual que é o valor, quanto que a função quer assumir? Qual é o valor que a função quer assumir? Ela quer assumir menos 3, tá vendo? Ela vai se aproximando do menos 3 aqui, ó. Ela quer se aproximar de menos 3. Então é menos 3 o limite, quando tende pela direita. Agora pela esquerda, né, por valores menores do que 1. Repare que ela está aqui em cima, ó. Ela é 2, ó. Ela quer valer 2. O valor que ela quer assumir é 2. Ela quer dizer, olha, meu valor é 2. Beleza? Tá vendo? Quando você vai se aproximando por valores menores. Quanto dá em 0? Dá 2. Meio dá 2. 0,2 dá 2. 0,01 dá 2. Tá vendo? Cada vez que você vai se aproximando de 1 por valores menores do que 1, 0, qualquer coisa, menor do que 1, ela é 2 sempre, tá bom? Então o limite aqui, ó, é 2, perfeito. Putz, mas aí os limites laterais deram diferentes. Então, se eu te perguntar, no geral, para onde a função quer ir quando você faz x tender a 1? Você fala, pô, aí depende. Você está fazendo por valores maiores do que 1 ou menores do que 1? Bom, se depende, então não existe. Então, o limite da função quando x tende a 1 não existe. Por quê? Porque os limites laterais, os limites laterais, o limite pela direita e o limite pela esquerda, eles não coincidem. Se eles são diferentes, então não existe limite, tá bom? Esse é o resultado aqui, não existe limite, tá bom? Então tá aí o resultado dos nossos 3 exercícios. É isso então, muito obrigado pela atenção e bons estudos.